Neste último vídeo da série O Meu Jardim em Vasos, vamos falar de manutenção, porque se temos um espaço exterior, temos que o manter. E não tem que ser um sacrifício, deve ser um prazer. E por isso, Zé Pedro, hoje vamos falar disso mesmo, não é? O que é preciso para mantermos o nosso espaço? Primeiro que tudo é preciso termos o quê? Umas ferramentas. Um kit, não é? Um kit de manutenção. Com ferramentas e não só ferramentas. As ferramentas, também. Os fertilizantes, os inseticidas, os fungicidas, tudo o que nós realmente precisamos. Por um lado para a parte material e por outro lado para a parte vegetal. Exatamente. Portanto, um kit básico com uma pá, um pequeno ancinho, uma sachola, uma boa tesoura de poda. A tesoura de poda é muito importante. Um regador, um pulverizador, uns tutores, depois uns atigos, qualquer coisa para atar, porque muitas destas plantas precisam de ser tuturadas. Um kit de fertilizantes ou adubos e tratamentos que nós vamos falar agora também neste vídeo de manutenção. E se temos madeiras, devemos ter também um kit de manutenção com das madeiras, com um bondex e uns pincéis. E nós temos umas floreiras muito bonitas e vamos querer fazer essa manutenção. Exatamente, e uma mesa e umas cadeiras. Nós hoje não vamos fazer essa manutenção porque estamos num período chuvoso e isso não deve ser feito nesta altura do ano. Mas, num período mais seco, deve ser feita essa manutenção da madeira e por isso este tipo de materiais deve fazer parte da manutenção. A manutenção das ferramentas, Zé Pedro, como é que deve ser feita? Porque é uma coisa que as pessoas muitas vezes esquecem, quer das pás e das sacholas, quer da tesoura de poda. Nós devemos sempre limpar muito bem todo este material. Limpar esse material significa o quê? Tirar os restos de terra que tenham, restos e depois quando nós plantas desse material. Quando temos as plantas e temos com problemas fitossanitários, que às vezes acontece, temos mesmo que as desinfetar. E a desinfecção é muito importante, que não é feita com álcool, porque há muitas pessoas que pensam que é com álcool. Que é com álcool, não. Diluímos um bocadinho de lexívia em água e limpamos para desinfetar do ponto de vista fitossanitário as nossas com lexívia diluída. Com lexívia diluída. É uma coisa que eu aprendi contigo. E tanto as tesouras como as pás, como isso tudo. Exatamente. Portanto, isto é uma dica muito importante. Nos dias em que achamos que não nos apetece ir fazer nada ou que não se proporciona fazer nada no exterior, aproveitamos e estamos ali no interior a limpar e a fazer a manutenção das nossas ferramentas. Depois secamos, que é para ficar tudo bem sequinho e arrumamos. Portanto, isto é uma boa coisa para se fazer agora nos dias mais frios, que chova, que é para ficar tudo impecável. E agora então vamos falar da manutenção das nossas plantas. Temos aqui vários tipos de plantas diferentes, portanto vamos começar por falar das hortícolas. Das nossas hortícolas. Que tipo de manutenção é que elas precisam e o que é que nós vamos fazer agora, não é? Nós plantámos e semeámos uma data delas e agora vamos começar por falar de colheitas. O que é que nós temos para colher agora? Nós temos para colher folhas de alface, que as nossas alfaces já se desenvolveram bem. Como falámos logo no vídeo da plantação, nós não vamos querer alfaces enormes, portanto nós vamos colhê-las quando elas ainda são relativamente jovens. Vamos escolher folha a folha, não é? Folha a folha. De fora para dentro. Do exterior para o interior. E também temos as fantásticas rúculas. Também vamos colher. Também vamos colher. No caso das rúculas, como são plantas vivazes, nós vamos realmente estar a colher e sabemos, a rúcula selvagem, nós sabemos que ela a seguir vai arrebentar e que nos vai dar uma segunda, uma terceira. Temos rúcula para muito tempo. Rúcula para muito tempo. Vamos colher também coisas mais pequeninas. Sim. Nós fizemos uma mistura, tínhamos umas misturas de sementes que nós chamámos umas misturas para saladas. Como semeámos propositadamente bastante denso, elas já arrebentaram, estão ali uns tufinhos maravilhosos e vamos consumi-los como sendo microverdes. Ok, e portanto vamos apanhar também os nossos microverdes, os nossos microgreens para dar assim uma cor nos nossos pratos. E fica delicioso, estão super tenrinhos e delicioso. É um sabor concentrado. Porque temos ali, a nossa mistura na altura tinha várias coisas, desde rúcula selvagem a rabanetes, várias alfaces, acelgas, beterraba. Um sabor muito intenso. Tudo com sabores intensos, mas que na versão microgreen depois ficam maravilhosos nas nossas saladas.
Em relação a tudo o que é de raiz e tubérculo, ainda não está bom para colher. Ainda não mas passou. Podemos aproveitar a rama do alho francês, se quisermos. Do alho francês já podemos tirar algumas folhas verdes, porque há muitas pessoas que pensam que tem que se colher a planta toda, mas à semelhança do cebolinho, porque é da mesma família, ou de uma cebola, nós podemos colher pedaços da rama e utilizar esses pedaços de rama para consumir. Se quisermos umas folhas de couve tenrinha, também podemos colhê-las. Claro, a couve ainda não está grande, mas tem umas folhas assim tenrinhas, que é um belo petisco. Exatamente, porque o conceito assim num terraço e em vasos e floreiras, o conceito é sempre que a planta nós nunca vamos esperar que a planta se desenvolva muito. Vamos colher sempre coisas jovens. Porquê? Porque a qualquer momento compramos outras plantinhas novas ou semeamos novas e vamos estando a repor. Portanto, tem uma circulação, uma rotação elevada. Claro, e podemos então também aproveitar agora para fazer uma adubação. Claro. Nós vamos, por exemplo, no caso das rúculas, nós sabemos que a planta vivaz vai estar ali a produzir até meados da primavera ou quase até ao verão que vem, pelo menos. Vai nos dar muitos cortes, mas ela, para nos dar a nós temos que lhe dar a ela, e então temos que fertilizar. Exatamente. E podemos fazer uma nova sementeira, por exemplo, de rabanete. Claro, e nós, como vamos agora colher os nossos microverdes, aproveitamos, fazemos uma nova sementeira. Fazemos uma nova sementeira. Então, vamos agora fazer isso tudo. Vamos lá. Pedro, agora em relação às aromáticas, que manutenção é que as pessoas lhes devem ir dando? Olha, as pessoas, a primeira coisa a fazer é ver o que é que há para colher, sim, não é? Não é? O que é que temos que colher, vendo, não é? Depois, as aromáticas têm uma característica interessante, como sendo os tomilhos, os alecrins, etc., que é, aproveitamos o momento da colheita e é também uma poda. Exatamente, aquelas que são perenes, não é? Aquelas que são perenes. Exatamente. E, portanto, nós vamos ver o que é que temos para colher, também remover flores velhas, os maninhos muitas vezes têm flores que ainda vão ficando e que nós vamos tirar, que não nos interessa que fiquem. Não é? As hortelãs também são perenes e crescem muito. Muito. Ao colhermos também aproveitamos para lhes dar ali uma poda. As cidreiras, nesta altura do ano, que vai vir agora ao frio do inverno, também têm que ser podadas. Porquê? Porque, na verdade, elas depois vão ficar queimadas. Sim, e, portanto, aproveitamos protegemos um bocadinho. E protegemos-las e aproveitamos aquilo que precisamos para agora, não é? E normalmente vamos também limpar os cebolinhos, porque também começam a ficar com rama seca e outra rama assim mais caída, também fazemos essa limpeza. Isto em relação às que nós utilizamos nas nossas floreiras. Tens de perceber as que têm em casa para ver que há muita diversidade, para adaptar a manutenção. Exatamente. E depois vamos aproveitar para fazer o trabalho sempre muito importante, contínuo, que deve ser feito sempre até semanalmente, que é verificar as questões fitossanitárias. Exatamente. Nós, neste caso, até já tivemos aqui, temos aqui umas surpresas, não é? Temos ali ou serão umas lagartas ou serão uns lesmas ou caracóis, e portanto também temos que tratar desse assunto. Vamos aplicar um inseticida e lesmicida, não é? Portanto, para atacarmos as duas. Para tentarmos ver qual é que é. Exatamente. E portanto é isso, não é? Que nós vamos aqui fazer estas tarefas de manutenção das nossas aromáticas para permitir que elas cresçam. E vamos aproveitar para também fazer uma fertilização. Exatamente. Sempre que se colhe, o conceito é sempre este. Colhemos, removemos. Se a planta é vivaz e vai continuar a produzir, então devemos fazer o quê? Devemos voltar a fertilizar para compensar daquilo que retiramos. Utilizando sempre um fertilizante, neste caso orgânico. E para plantas aromáticas, porque tem todos os nutrientes que elas necessitam. Portanto, vamos então fazer aqui uma pequena manutenção das nossas plantas aromáticas.
plantas que nós usámos neste pátio foram fruteiras. Que manutenção é que nós devemos dar aqui às nossas árvores de fruto e também aos nossos pequenos frutos? Como no vídeo que dedicámos às fruteiras, nós já explicámos que em relação à poda, ela já ficou estabelecida. Portanto, neste momento já não temos essa poda para fazer, mas se ainda não a tivéssemos feito, faríamos agora. Nós vamos podar uma oliveira que a proprietária já tinha aqui, não é? Portanto, vamos dar aqui a forma à oliveira porque ela está a perder a forma, mas era uma que já cá estava e nós vamos, porque aquela que nós trouxemos é para ser formada ainda. É para ser formada, portanto só as que nós trouxemos, as fruteiras já estavam podadas, não precisam. Esta sim, vamos dar a forma. O resto, nem os maracujás, nem os medronheiros precisam de poda nenhuma agora. Só futuramente é que irão precisar. Vamos também verificar, de qualquer maneira, olhamos sempre para elas para ver também o estado fitosanitário delas. Às vezes pode ter havido algum bicho ou alguma coisa que tenha feito algum dano, que tenha estragado algum, ou a presença de fungos, verificar se estão com fungos e para depois fazermos a avaliação e em função disso decidirmos se temos que fazer ou não algum tratamento fitossanitário. Em relação à adubação, não é necessário nesta altura do ano? Nesta altura do ano não vamos fazer, porque agora as nossas árvores de fruto estão quase todas de folha caduca, exceção das oliveiras, mas que estão em estado de semidormência, estão assim muito paradinhas. Não, só depois no final do inverno. No início da primavera é que temos que lhe dar ali. É que temos que dar para a arrebentação. Aí sim é que elas vão precisar. Exatamente. Entretanto, nas regiões mais frias, há muitas fruteiras, nós aqui selecionámos estas, mas há muita variedade de fruteiras e é sempre aconselhável, havendo zonas onde se forma gelo, etc., a base das nossas plantas estarem protegidas ou com uma manta térmica, ou com casca de pinheiro, uma estilha de madeira, coisa para manter ali a temperatura. Exatamente, porque o gelo forma-se em cima do material que nós colocamos e, portanto, não gela as raízes. Sim, exatamente. Isso é muito importante. E evita a morte das plantas, porque muitas vezes isso provoca depois a morte da planta. Sim, se as raízes ficarem danificadas, congelarem, a planta depois seca. Exatamente. Principalmente maracujás e outras que sejam assim mais frágeis. Os morangueiros também, não é? Eles ressentem-se muito também. Portanto, agora é, nas zonas mais frias, proteger, de resto deixar as nossas plantas sossegadas, agora as nossas fruteiras durante o inverno, que elas estão sossegadinhas, assim meias dormentes, e depois na primavera voltar e estando atento sempre às pragas, não é? As pragas têm que estar sempre a ver. É melhor de vez em quando ir lá observar e de resto deixá-las estar. E vamos então podar aqui a nossa oliveira para explicar como é que depois pode fazer em sua casa, porque as oliveiras são plantas muito fáceis para ter no pátio ou na varanda. Muito bem. Porque se adaptam muito bem. Pedro, falta-nos só aqui a parte das ornamentais, não é? Que manutenção é que nós vamos fazer às nossas ornamentais? Temos uma série delas, mas a manutenção é mais ou menos toda semelhante, não é? Sim, o procedimento é geral para todas. Exatamente. Nós escolhemos muitas plantas de flor, quisemos dar muita cor aqui. Exatamente. Foi sempre a tua opção dar aqui muita cor aqui a este espaço. Achei que precisava. E então, o que acontece é que, não é? Com a chuva que cai, com o tempo, com o frio, as flores ficam envelhecidas e a principal tarefa é remover, e é muito importante remover as flores que vão ficando estragadas e velhas. Podemos atrair uma série de pragas e doenças, não é? Que acabam e elas ficam completamente cheias de fungos. Quando vem chuva e vem frio, ficam pretas e além disso, nós queremos estimular que muitas destas plantas que nós usamos voltam a dar floração. Exatamente, portanto é 2 em 1, não é? Ao mesmo tempo que aliviamos a planta, estimulamos novas florações. Claro. Portanto, vamos tirar todas as flores secas, quer das nossas hebes, quer dos nossos ciclâmenos, das nossas prímulas, enfim, de tudo aquilo que colocámos aqui. Exatamente. Não é? E vamos aproveitar, uma vez que as prímulas, os ciclames voltam a florir, não é? Porque eles vão dando surtos de floração e nesta época, foi por isso que nós as escolhemos, aproveitamos para fazer uma fertilização. Uma nova fertilização. E em relação a pragas e doenças? Temos sempre que estar muito atentos, aproveitamos o momento em que vamos estar a remover as flores e ficamos a ver
se há alguma folha com algum fungo, principalmente fungos, ou se há alguma praga, se por acaso há lá alguma lagarta também, ou algum caracol ou lesma. E, portanto, vamos estar sempre de olho. Nós aqui já reparámos que há, não é? Nós aqui já vimos que os ciclâmenes têm umas folhas com fungos e nós vamos remover, em primeiro lugar, vamos remover todas essas folhas. Que as pessoas devem ter o cuidado, não é? Tentar sempre remover o máximo possível, quer da praga, quer da doença, e só depois então... E depois aplicamos, neste caso, um fungicida. Uma vez que são fungos, vamos aplicar um fungicida. E deve-se aplicar só na planta ou também nas plantas que estão à volta? Nas que estão à volta. Porquê? Porque os fungos multiplicam-se por esporos e é natural que já tenha passado para as circundantes. Portanto, isto é uma boa dica quando diagnosticar numa planta uma praga ou uma doença. Tratamos todas as que estão também à volta. E, portanto, vamos tratar estas plantas todas, limpá-las, para aquelas que estão, fertilizá-las. Aproveitamos também para as fertilizar. E penso que por agora não é. E agora é pôr mãos à obra. E agora é pôr mãos à obra. E isto é um bocadinho transversal a todas as plantas, não é? Já percebemos que os cuidados de manutenção são transversais a todas as plantas. Por isso agora é mãos à obra. Mãos à obra. Pedro, aqui ao longo de 6 episódios transformámos este pátio, não é? Num jardim em vasos, e a ideia é que as pessoas em casa se inspirem a transformar o seu espaço também num jardim em vasos com as condições que têm. Exatamente. Quer de espaço, quer de exposição solar, o seu gosto pessoal, com o tipo de plantas que querem, com o orçamento que têm, porque no Bricomarché têm à sua disposição coisas para todos os gostos. É muito variado. É muito variado. Portanto, espero que se tenham inspirado, que tenham gostado, e agora é só mãos à obra, novamente. Exatamente, escolherem aquilo que gostam e perceberem que é muito fácil ter em vaso todo o tipo de plantas aromáticas, hortícolas, ornamentais, fruteiras. É só escolherem as vossas preferidas, os vossos vasos preferidos e, consoante aquilo que cabe no vosso espaço e aquilo que gostam, mãos à obra e fazerem o vosso jardim em vasos.